um caminhão imortal na memória e nas estradas, o Mercedes-Benz 1113 e toda a linha mais vendida do Brasil. Oferecida por 26 anos, foi responsável por boa parte do sucesso da Mercedes-Benz no país. Veja agora sua história. A Mercedes-Benz, instalada no Brasil em 1953, lançou o primeiro caminhão diesel de porte médio fabricado no país em 1956, o L312, seguido em 1958 pelo cabine avançada LP321, acompanhando os modelos alemães. Em 1964, a Mercedes lançou um novo caminhão, que havia estreado na Alemanha em 1959 com o nome L322. No Brasil recebeu o nome 1111, era o primeiro modelo da linha chamada AGL. Recebeu o mesmo motor do LP321, um diesel de 6 cilindros, 5,1 litros e 110 cavalos. Esse motor trabalhava ainda com o sistema de injeção indireta Bosch. Na época, os motores Mercedes eram fundidos por encomenda na antiga fábrica brasileira Sofunge, em São Paulo. O câmbio do 1111 era de 5 marchas sincronizadas. Foi oferecido em várias versões, disponível para instalação de terceiro eixo, versão para basculante, cavalo mecânico e tração 4x4. Desde o 1111, a nomenclatura dos caminhões Mercedes passou a representar o peso bruto total e a potência do motor, e as letras sua aplicação. Em 1970, foi lançado o novo motor OM352, com nova tecnologia de injeção direta, mais potente e mais econômico que o anterior, característica muito positiva, pois a década seria marcada pela crise do petróleo. Com funcionamento aspirado, o popular maçarico, 6 cilindros, 5,7 litros e 130 cavalos, e com ele o 1111 deu origem ao 1113, que inicialmente dispunha da mesma cabine, teto baixo e faróis redondos, suspensa por molas e por amortecedores de dupla ação. Ela oferecia um conforto que nenhuma outra cabine conseguia disponibilizar até então. Assim como o antecessor, o 1113 era disponibilizado em versão L rígido de várias opções de entre-eixos, versão LK para basculante, LA 4x4 e LS cavalo mecânico. O 1113 de chassis longo podia receber terceiro eixo, e seu peso bruto total passava para 18,5 toneladas. Alguns irmãos mais pesados do 1113 estrearam em seguida. Dispunham do mesmo motor de 130 cavalos, com chassis, suspensão e freios mais reforçados. Foram eles o 1313 e 1513 em versão 4x2 e o 2013, que foi o primeiro trucado de fábrica, 6x2 tipo tandem. Contava ainda com freio motor acionado por ar comprimido e direção hidráulica como itens de série. O LG 1213 foi desenvolvido a pedido do Exército Brasileiro, com tração 6x6. Também utilizava o mesmo motor e caixa do 1113. Vejam quais eram os últimos modelos das principais marcas de caminhões em 1970 no Brasil. A Ford dispunha do F600 diesel e a Chevrolet do D60. A Fenemê oferecia o modelo D11000.
a Chrysler o D700, e seria vendida para a Volkswagen, que só apresentaria seu primeiro caminhão em 1981. A Internacional já havia deixado de vender seus modelos, como o N184D. A Scania se dedicava ao setor pesado e já havia apresentado o L110 em 1968. E a Volvo, que também se dedicaria ao setor pesado, só chegaria 10 anos depois, lançaria o N10 em 1980. Em meados de 1971, estreava a cabine alta, com mais espaço na altura interna e para-brisa mais amplo. Completando a série foi lançado o 2213, com tração 6x4, o primeiro de uma sequência destinada ao setor fora de estrada e peso bruto total de 22 toneladas. A versão L correspondia a chassis plataforma para o segmento canavieiro e florestal. A versão LK destinava-se ao segmento de mineração e o LB era destinado às betoneiras. Em 72, estreou na linha um novo motor, o OM355, de 5 cilindros, 9,7 litros e 192 cavalos. Com esse motor foram lançados os 1519. O cavalo mecânico LS 1519, com cabine leito e com câmbio manual de 6 marchas, deu início a uma nova linha de cavalos mecânicos Mercedes, assunto para outro vídeo apenas para eles. Na linha de 1975, o motor OM352 estreou em versão turbo, com 156 cavalos, que daria origem aos caminhões 1516 e 1316. Os LG 1519 e 1819 foram modelos militarizados em parceria com a Bernardini e a Engesa, que forneceu a tração 6x6 tipo Boomerang. Tinha caixa de 6 marchas, caixa intermediária de redução, bloqueio de diferencial nos 3 eixos, rodas raiadas, pneus militares blindados e gancho para reboque, atendendo à demanda do Exército Brasileiro. Na linha do ano de 77, chegava o novo traçado com motor OM355, ou 2219, em versões L, LK para caçamba e LB para betoneira. Em 82, a série passou por um processo de reestilização da cabine, que ficou conhecida como cara preta. A nova grade do radiador com quadro de faróis retangulares, para-choques de perfis mais largos e amplos espelhos retrovisores davam uma nova roupagem à série AGL. O interior ganhou novo painel e console, e contava com opcionais como rádio e antena, assento revestido de tecido, para-sol do lado do passageiro, entre outros. Curiosamente, na década de 80, a Mercedes desenvolveu um motor a álcool a partir do OM352 a diesel, lançando em 1984 o L2215, mais tarde 2216, 6x4 a álcool, exclusivo para as usinas de moagem de cana-de-açúcar. Não foram fabricadas muitas unidades desses modelos a álcool, consumiam muito combustível, fazendo menos de 1 km por litro, e apesar dos 150 cavalos não tinham o mesmo torque dos motores a diesel, inviabilizando o projeto. Os caminhões Mercedes da série AGL foram vendidos em vários continentes, com algumas variações estéticas e de nomenclatura. O Brasil foi o responsável por exportar o modelo para os países da América do Sul, e também fabricou modelos para exportar para os Estados Unidos, como o 1117 e o 1319. Com relação ao 1319,
Ocorreu que em 1985, a Mercedes, iniciando os testes de um novo motor, montou sobre o chassi do 1519 o 1319, com um motor evoluído do 352, com o diâmetro dos cilindros aumentados, passando para 5,96 litros e 190 cavalos. Chamado de OM366, que posteriormente estaria na nova série de caminhões da Mercedes. No Brasil, poucos modelos foram disponibilizados para testes por frotistas selecionados, e em seguida foram exportados em grande quantidade para os Estados Unidos, com modificações no sistema de iluminação e sinalização para atender às normas americanas, retrovisores cromados e rodas de alumínio com pneus sem câmera. Em 1986, o motor OM352 ganhou alterações para gerar 170 cavalos, e na linha de 1987, os 1313 e 1513, 1316 e 1516 davam lugar aos novos 1317 e 1517. Em 1988, um fato interessante aconteceu. A Mercedes-Benz resolveu renomear os modelos, com um número a mais. O 1113 passou a ser 1114, o 1317, 1318, e assim por diante. Entretanto, todos os caminhões continuavam os mesmos, com os mesmos motores e potências. A mudança da nomenclatura ocorreu para driblar o controle de preços da época. Devido à grave crise financeira do país, o governo federal determinou o congelamento dos preços. Por isso, a saída encontrada foi o lançamento de novos produtos iguais, com preços reajustados. Um dos últimos modelos lançados na série foi o 1118, em 1987. A série AGL foi a mais vendida da história, cerca de 240 mil unidades, sendo o 1113 o responsável pela maior parte dessas vendas, na liderança nacional. Ao fim da década de 80, a série já estava com 25 anos. A chegada dos Volkswagen em 1981 e dos Ford Cargo em 1985 acirrava a concorrência. A Mercedes já estava testando o novo motor OM366, e em julho de 1989 começaram a ser lançados os novos modelos da série HPN, encerrando a trajetória da cabine que ficou 26 anos no mercado. Ainda hoje, estima-se que mais de 150 mil unidades estejam rodando pelas estradas nacionais.